Durante toda a minha vida acreditei que estava amaldiçoado. Não sei por que ou como, mas esse sentimento não me deixou, provavelmente porque muitos eventos terríveis aconteceram na minha vida. Minha esposa, a quem eu amava loucamente, mudou e me deixou, e quando parecia que era hora de seguir em frente, outro momento desagradável acontece. Sentei-me empoleirado no meu banco de sempre, olhando para o meu copo meio vazio enquanto o barulho no bar atingia um novo pico. Mais um grupo de alegres foliões evidentemente havia chegado. Droga, eu detesto essa época do ano. Desculpas, não entendi direito. Você disse que odeia o Natal? Uma voz ao meu lado perguntou. Droga, devo ter vocalizado meus pensamentos inadvertidamente. Não era minha intenção, mas era a verdade. O que há com todo mundo tão alegre? Arruinando minha paz, é isso. Eu respondi, ainda sem me preocupar em olhar para a pessoa que se dirigia a mim. Ora, meu amigo, essa não é bem a atitude certa. Afinal, é Natal. Um momento de alegria e boa vontade para todos. Eles estão simplesmente tentando se divertir. A voz ao meu lado comentou. Eu me virei então, avistando um homem baixo, robusto e idoso, com cabelos brancos e o que poderia facilmente passar por uma barba falsa, sentado no banco ao lado do meu. Francamente, ele parecia um daqueles papais noéis de loja de departamentos que param para tomar uma bebida no caminho de casa para o trabalho. De onde ele veio? Eu me perguntei silenciosamente. Não me lembro de ter notado sua chegada, mas, por outro lado, com a multidão de pessoas no Rose End Crown Bar naquela noite, a própria rainha poderia entrar e passar despercebida. Escute, eu venho a este pub quase toda noite buscando uma bebida tranquila para afogar minhas mágoas. Talvez eu troque algumas palavras com George, o barman, ou alguns dos meus amigos. Nenhum de nós tem qualquer razão particular para estar alegre. Todos nós lutamos com nossos próprios demônios, e francamente, preferimos ter o bar só para nós. Não gostamos de todos esses idiotas pulando por aí desejando a todos um feliz e sangrento Natal. Fiz uma careta na direção geral do velho. Todos nós temos nossos problemas na vida, meu amigo, mas às vezes você tem que aliviar. Esta é a estação para deixar de lado suas preocupações e encontrar alguma alegria. O velho sorriu de volta para mim. Por que as pessoas acham que podem entender suas lutas sem saber nada sobre você? Fiquei irritado com o velho. Diga-me que razão eu tenho para ser feliz, retruquei com raiva. O velho audacioso estava realmente me dando nos nervos, então decidi contar a história toda para ele. Uma vez que ele ouvisse os detalhes, ele entenderia por que eu não tinha razão para ser feliz. Escute, 3 malditos anos atrás, depois do que eu acreditava ser um casamento feliz, voltei para a casa do trabalho uma tarde me sentindo mal, apenas para descobrir minha suposta esposa amorosa na cama com seu chefe. Eu perdi a cabeça e então ela fugiu com ele. Ele tinha muito mais dinheiro do que eu, então, quando chegou o maldito processo de divórcio, ela não só conseguiu a custódia dos nossos 3 filhos, mas também do nosso cachorro. E você sabe o que a maldita mulher fez em seguida? Vou te dizer, ela tornou incrivelmente difícil para mim ver as crianças pelos próximos 18 meses. Eu estava entrando e saindo do tribunal constantemente, tentando fazer com que os bastardos impusessem meu direito de ver meus filhos. Os malditos tribunais de família não se importam nem um pouco com os pais. Depois disso, a maldita CSA, a agência de pensão alimentícia, aqueles idiotas malditos desceram sobre mim como uma tonelada de tijolos. Eles levaram a maior parte dos meus ganhos em pensão alimentícia pelo próximo ano ou mais. Eles deduziram o dinheiro direto do meu salário antes mesmo de eu colocar os olhos nele. Então, eu não tinha dinheiro para comprar muita coisa para as crianças no Natal daquele ano. Eu não teria me importado tanto se minha ex e seu parceiro realmente precisassem do dinheiro. Mas o cara com quem ela está é dono da empresa onde ela trabalha. Ele arrecada mais dinheiro em uma semana do que eu em um ano. Você sabe o que eles fizeram naquele Natal? Bem, deixe-me dizer, eles abriram meus presentes para as crianças antes do Natal. Então eles foram e compraram versões mais caras do que eu tinha preparado para as crianças e dei a elas primeiro. Eu nem tive permissão para chegar perto das crianças no Natal.
Na próxima vez que os vi, meus presentes foram esquecidos enquanto elas brincavam com os brinquedos mais elegantes. Ah, parece que você tem uma ex-esposa má. Mas lembre-se, meu amigo, quando seus filhos crescerem, eles entenderão que você os ama. Bem, essa é a única coisa que eles nunca conseguirão fazer, senhor. No último Natal, a ex-esposa e o companheiro levaram as crianças para férias. Eles foram esquiar na França. Mas uma noite, todos saíram juntos, e o cara ficou bêbado. No caminho de volta para o hotel, ele dirigiu seu Mercedes para dentro do lago. Ele se certificou de que ele e sua esposa saíram do carro em segurança, mas todo o resto foi tirado na manhã seguinte. Eu o odeio. Então agora você entende por que não estou feliz com o Natal. Ele não me traz alegria, apenas memórias dolorosas. Meu amigo, eu simpatizo com você nos últimos anos difíceis pelos quais você passou, mas é importante se esforçar para seguir em frente. Você precisa se esforçar para deixar o passado para trás e construir uma nova vida para si mesmo. Lembre-se dos momentos positivos que você vivenciou com seus filhos. Para ser honesto, não tivemos bons momentos. Assim que se mudaram para esse idiota, eles conseguiram tudo o que queriam. As crianças não se importavam mais comigo. Elas eram excessivamente mimadas. Eu os via cerca de uma vez por mês e eles gradualmente se esqueceram de mim. Apesar do meu desejo de repreendê-lo e deixá-lo em paz, esse homem idoso continuou a sorrir para mim. Havia tantas pessoas no pub que ele provavelmente não conseguiria se afastar, mesmo que quisesse. É triste ouvir o que você está passando, ele insistiu, mas você deve ter tido bons momentos antes de sua esposa ir embora. Agora é hora de admitir que sua antiga vida ficou para trás. Talvez você devesse pensar em construir uma nova para si mesmo. O velho cavalheiro e eu ficamos sentados no bar conversando até a hora de fechar. Conforme a noite passava, eu sentia uma simpatia por ele. Ele parecia genuinamente preocupado com o meu bem-estar, me incentivando a deixar o passado para trás e focar no futuro. Pouco antes de sair do pub, notei que ele cambaleou para fora. Depois que ele saiu, terminei minha bebida, disse adeus a George e fui para casa. Não sei se foi sorte ou azar eu não ter um carro naquela noite. Por um lado, eu não podia dirigir sob a influência de álcool e potencialmente machucar alguém. Por outro lado, eu não podia facilmente realizar meu desejo de cometer suicídio batendo em uma árvore. Quando saí do pub, encontrei um velho encostado na parede e claramente tinha bebido mais do que podia suportar. Preocupado, percebi que não podia deixá-lo ali, pois o frio poderia ser fatal. Vamos, onde você mora? Eu te levo para casa, ofereci. Obrigado, Graham. Eu me sinto um pouco inseguro. Ficarei bem assim que tomar um pouco de ar fresco. Ele respondeu. Não me ocorreu na hora, mas o velho sabia meu nome, e ainda estou intrigado com esse detalhe. Talvez ele tenha ouvido George mencionar esse nome acidentalmente? Fomos para a casa dele, felizmente não muito longe da minha rota. O velho se apoiou em mim, continuando a conversar sobre a vida. Para falar a verdade, não prestei muita atenção nisso. Meu foco era levá-lo para casa e de volta para minha cama. De repente, o velho se endireitou, ficando sóbrio instantaneamente. Fogo! Ele exclamou. Um tanto desorientado, segui seu gesto e olhei na direção indicada. Através das janelas escurecidas pela fumaça de uma casa próxima, eu podia vagamente discernir uma árvore de Natal envolta em chamas. De repente, com uma explosão ensurdecedora, a janela panorâmica se estilhaçou para fora. Em um instante, a sala se transformou em um inferno furioso, chamas consumindo a frente do prédio. Há uma mulher e 3 crianças naquela casa, o homem idoso me informou. Naquele momento, fiquei completamente alerta. Pegando meu celular do bolso e desbloqueando, entreguei-o ao velho. Ligue para os bombeiros, orientei-o, já correndo em direção à casa em chamas. Dizem que as pessoas agem corajosamente porque não consideram as consequências. Bem, enquanto eu me atirava naquela porta da frente, eu estava agudamente ciente de que eu poderia não viver para ver outro dia. No entanto, no fundo, eu realmente não me importava. Conforme me aproximava da porta,
Pude sentir o calor intenso emanando das chamas que rompiam da janela próxima. Surpreendentemente, a porta cedeu facilmente à minha primeira tentativa. Fumaça preta subia ao meu redor enquanto eu cambaleava para dentro, mal conseguindo manter o equilíbrio. Presumi que qualquer um que ainda estivesse vivo na casa àquela hora provavelmente estaria lá em cima, nos quartos. A maioria dessas casas geminadas tem um layout semelhante, então encontrar a escada foi direto. Subindo os degraus de 2 em 2, corri para cima, tentando gritar, atirar, em meio à fumaça sufocante. Mas minha voz falhou. Chegando ao topo da escada, tentei a porta do quarto diretamente acima de onde o fogo se originou. Lá dentro, a fumaça era espessa, dificultando a visão, até que senti os pequenos corpos imóveis de 2 crianças em suas camas. Reunindo-as em meus braços, emergi da fumaça na porta da frente, onde um jovem estava de pé. Sem hesitar, entreguei as 2 meninas a ele. Depois de recuperar o fôlego e recuperar um pouco a compostura, entrei novamente na casa cheia de fumaça. Agora, as chamas estavam começando a romper a porta da sala onde o fogo começou. Quando cheguei ao topo da escada, houve um som sibilante repentino quando as chamas engolfaram a porta, espalhando-se pelo corredor. Espiando através da fumaça, olhei de volta para baixo da escada, sabendo que retornar pelo caminho que vim não era mais uma opção. Dessa vez, fui em direção ao quarto dos fundos. Lá dentro, descobri uma mulher que parecia ter sucumbido à fumaça também. Apesar de não ser particularmente forte, de alguma forma consegui levantá-la. Olhando pela janela de trás, percebi que escapar por ali era impossível. Chamas subiam da janela abaixo. Parecia ser um lounge de conexão no andar de baixo. Engraçado como pensamentos aleatórios surgem em momentos como esses. Retornando ao patamar, fui para o outro quarto da frente. E rompendo pela porta, fiquei aliviado ao avistar luzes azuis piscando do lado de fora, pela janela. Colocando a mulher na cama, incidentalmente em cima do filho adormecido, peguei uma TV da parede e atirei pela janela, esperando que não houvesse ninguém lá embaixo, então chutei o vidro restante o melhor que pude. Dei prioridade ao menino, levantando-o primeiro e me inclinando para fora da janela quebrada para jogá-lo nos braços de um bombeiro que esperava lá embaixo. A mulher seguiu o exemplo sem objeção devido à sua condição. Olhando ao redor, vi que as chamas tinham entrado na sala. Sem hesitar, me lancei de cabeça atrás da mulher. Felizmente, a equipe de bombeiros estava pronta para mim. Isso me fez pensar se eles eram treinados para chegadas inesperadas como a minha. Eles certamente fizeram um trabalho louvável pegando todos nós. Os bombeiros colocaram um de seus aparelhos de respiração em mim para ajudar a limpar meus pulmões da fumaça. Sentei-me na calçada, recuperando-me gradualmente enquanto eles enfrentavam o fogo. Observei a equipe da ambulância atendendo a mãe e o menino. Não avistei as 2 meninas, mas com várias ambulâncias por perto, elas provavelmente estavam em uma mais distante. Minha cabeça latejava, provavelmente por causa da fumaça e do álcool que eu havia consumido mais cedo naquela noite. As pessoas se aproximavam de mim, me elogiando como um herói. Eu não queria ou precisava desse reconhecimento. Logo depois, a polícia chegou e começou a empurrar todos para longe do fogo. Vi minha oportunidade e silenciosamente me afastei da multidão reunida. Depois de me misturar por um curto período, saí apressadamente. Ao voltar para casa, tomei um longo banho para me livrar do cheiro de fumaça. Inicialmente, pensei que precisaria lavar minhas roupas devido ao odor, mas ao descobrir marcas de queimadura, descartei todas elas. Já passava das 2 da manhã quando finalmente me arrastei para a cama. Na manhã seguinte, na véspera de Natal, eu me arrastei para fora da cama por volta das 10, cuidando da pior ressaca que já tive. Atribuí isso à metade da cerveja e à metade da fumaça implacável da noite passada. Enquanto eu estava na cozinha tomando café e aspirina, meu celular começou a tocar. Localizei-o na mesa da sala de jantar e atendi. Alô? É Graham Stark? Uma voz feminina, desconhecida para mim, perguntou. Sim? Qual é o problema? Respondi, assumindo meu comportamento rabugento de sempre. Admito que era assim que eu normalmente interagia com as pessoas naquela época.
Isso tendia a mantê-las à distância e era assim que eu preferia. Ó, Sr. Stark. Eu só queria expressar minha gratidão por resgatar meus filhos e eu ontem à noite. Quem é? Eu sou Sheila Monroe. Você salvou meus filhos e eu do incêndio ontem à noite. Só queria agradecer. Teríamos perecido se não fosse por você. Sinto muito, mas não tenho ideia do que você está falando, senhora. Achei que negar era o melhor caminho para evitar a tensão. Ele disse que você negaria, mas eu sei que foi você quem nos salvou do incêndio ontem à noite. Então não se incomode em negar ou eu vou informar os jornais sobre você. E de acordo com o que seu amigo me disse, você não iria querer isso. A imprensa está frenética tentando localizar você. Tudo bem, fui eu, mas não há necessidade de agradecimentos. Eu não pensei. Eu apenas agi. Você realmente não precisa me agradecer, eu lhe assegurei. Então a curiosidade surgiu. A propósito, como você sabia onde me encontrar? Ah, seu amigo, o velho cavalheiro gentil que visitou há pouco tempo. Ele alegou ser seu amigo, revelou sua identidade e me deu seu número. Você gostaria de falar com ele? Sim, eu gostaria. Há muito o que discutir. Ele saiu com meu celular por último. Fiquei em silêncio. O que eu estava dizendo? Eu estava falando com Sheila Monroe no meu maldito telefone. Mas ontem à noite eu entreguei ao velho para chamar o corpo de bombeiros. Depois de escapar da casa em chamas, eu nunca mais o vi. Como acabei com meu telefone de novo e como ele sabia meu nome? Oh, parece que ele se foi. Não o vejo em lugar nenhum. Não deixe que isso te incomode. Ele parece ter um talento especial para desaparecer, eu disse. Sr. Stark, eu sei que é pedir demais na véspera de Natal, mas você poderia visitar o hospital hoje? Meus filhos e eu gostaríamos muito de conhecê-lo e expressar nossa gratidão pessoalmente. Não revelaremos sua identidade, se preferir. Droga, ela pediu tão gentilmente. Como eu poderia recusar? Se você insiste. Mas honestamente, saber que vocês estão todos sãos e salvos já é agradecimento suficiente para mim. Como eu era hipócrita. Eu realmente não me importava com ela ou com seus filhos. Eu não conseguia entender por que eu tinha corrido para dentro daquela casa em chamas ontem à noite, a menos que fosse algum desejo inconsciente de acabar com minha própria vida. Ainda assim, relutantemente concordei em visitá-la mais tarde. Era por volta de 1h30 quando a encontrei no hospital. Sheila Monroe estava usando a mais peculiar variedade de roupas que eu já tinha visto. Mas, por outro lado, eu não tinha dado tempo para eles se vestirem adequadamente na noite anterior, tinha? Assim que entrei no quarto, Sheila me reconheceu. Oh, Graham! Que gentileza sua vir, ela exclamou, me abraçando como se eu fosse uma velha amiga da família. Havia duas outras pessoas presentes que perguntaram se eu era o marido dela, ela esclareceu. Não, Graham é apenas um amigo querido. Depois que nos deixaram sozinhos, Sheila se desculpou por seu comportamento anterior, explicando que os outros eram repórteres e ela não queria que eles questionassem minha presença. Expressei minha gratidão, e então ela me apresentou aos filhos dela. Fiquei surpreso que todos pareciam saber quem eu era. Apesar da atmosfera amigável, me senti um pouco sobrecarregado e desconfortável. Sejamos honestos, eu mal conhecia essa família, e a apreciação deles me deixou desconfortável. Também me lembrou do que eu tinha perdido. Os filhos deles tinham mais ou menos a mesma idade que os meus, talvez um pouco mais novos. Eu queria me desculpar e ir embora. Eu não deveria ter ido lá em primeiro lugar. A mais velha das duas meninas, Miranda, que parecia ter uns 8 anos, tinha agarrado meu braço esquerdo com força, enquanto o menino Jacob, que eu estimei que ele fosse um ano mais novo, veio e segurou minha mão direita firmemente. A mais nova, Yvette, parecia se sentir excluída, mas resolveu o problema subindo no meu colo e envolvendo meus braços em volta do meu pescoço. Fiquei sem palavras com elas. Notei um hematoma considerável no rosto de Miranda, lembrando do impacto que causou em meu ombro quando a levantei na noite anterior. No entanto, ela nunca mencionou isso.
Eu não estava com eles há muito tempo quando uma assistente social chegou. Ela perguntou se Sheila tinha parentes ou amigos que pudessem acomodá-los, mas ela não tinha. A funcionária então informou Sheila que ela providenciaria para que ela e as crianças ficassem em uma pousada local. Conhecendo o lugar que ela mencionou, imediatamente senti simpatia por elas. Eu estava familiarizada com o local. É um lugar terrível, cheio de requerentes de asilo e imigrantes sem documentos aguardando deportação. Não sei por que disse isso, mas de repente me vi oferecendo a Sheila e seus filhos para ficarem na minha casa por um tempo. Eu tinha o espaço que conhecia, mas o motivo por trás do convite me escapava. Fiquei surpreso ao ouvir Sheila aceitar minha oferta. É bem bizarro quando você pensa sobre isso. Não é do meu feitio oferecer algo assim. E, em retrospectiva, é estranho que Sheila tenha aceitado a acomodação de alguém que ela mal conhecia. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando nós quatro nos esprememos no meu carro para ir para casa. De repente, percebi que não tinha comida em casa, então fizemos um desvio até um supermercado e acabamos com 4 carrinhos cheios de compras. Era como se estivéssemos comprando para uma família de 5 no Natal. Enquanto esperávamos no caixa, notei que meus convidados também não tinham muita coisa em termos de roupas, então fomos até a loja de roupas ao lado, onde fizemos um estrago ainda maior no meu cartão de crédito, embora Sheila tenha prometido reembolso, o que eventualmente aconteceu. Ao chegar em minha casa, eu os guiei para seus espaços designados. Testemunhar essas crianças se acomodando nos antigos quartos dos meus próprios filhos foi uma visão pungente. Ofereci minha cama a Sheila e optei por usar a cama dobrável no meu escritório no andar de baixo, garantindo que ela permanecesse perto das crianças enquanto eu ficava em um andar diferente. Raciocinei que esse arranjo evitaria qualquer situação comprometedora. Dada a prevalência de indivíduos peculiares hoje em dia, eu não podia me dar ao luxo de baixar a guarda, especialmente com Sheila sendo uma estranha para mim. Para a decepção das crianças, minha casa não tinha decorações sazonais. Assim, recuperei a árvore de Natal artificial e as decorações do depósito e embarcamos em uma completa onda de redecoração. Lutar com as luzes de Natal, uma tarefa que sempre parecia levar mais tempo do que o esperado, tornou-se parte da rotina. Porque elas sempre funcionavam perfeitamente quando usadas pela última vez, mas, ao serem recuperadas, quase todas as luzes precisavam ser verificadas. Sheila enfrentou o desafio de encontrar presentes de Natal para as crianças. Resolvi isso desenterrando os presentes que havia comprado para meus próprios filhos no ano anterior, que eles nunca tiveram a chance de receber. Guardá-los tinha sido doloroso, mas, no final das contas, fiquei aliviado por tê-los para os filhos de Sheila, que tinham idades semelhantes. A manhã de Natal trouxe uma sensação de alegria que estava ausente há anos. Observar as crianças desembrulhando seus presentes despertou emoções complexas nas quais eu preferiria não me deter. Sheila se encarregou de preparar o jantar de Natal enquanto eu passava um tempo com as crianças. Por volta do meio-dia, um homem da companhia de seguros de Sheila chegou. Ele era um ajustador de perdas e tinha vindo para garantir a Sheila que ela não tinha nada com que se preocupar. A empresa cuidaria dos reparos da casa e a notificaria quando e onde ela poderia escolher seus móveis e carpetes de reposição. Uau, eles são realmente eficientes, comentei com Sheila depois que ele saiu. Sério? Eu nem tinha contado a ele sobre o incêndio ainda, ela respondeu. Eu me pergunto como eles sabiam onde me encontrar. Nós nunca descobrimos isso direito. Mais tarde, quando perguntamos, a seguradora disse que tinha recebido um telefonema na véspera de Natal relatando o incêndio e fazendo uma reivindicação em nome de Sheila. Estranhamente, seus registros mostraram que a ligação foi feita pela manhã, bem antes de eu ter ido ao hospital para encontrar Sheila e antes de eu ter convidado ela e seus filhos para ficarem comigo. Aquele Natal foi bom para mim. Sim, eu beijei Sheila sob o visco, mas foi um beijo muito respeitoso. E só o fizemos porque as crianças insistiram. Ter crianças em casa novamente logo chamou a atenção do vizinho. Bem, dos filhos do vizinho, na verdade. No Boxing Day, olhei pela janela da cozinha e notei vários deles brincando no jardim com os filhos de Sheila. De repente, pessoas que vinham evitando contato visual comigo há anos estavam sorrindo e acenando entusiasticamente sempre que me viam.
Elas também começaram a me parar na rua para uma conversa. Achei que estávamos apenas começando a nos acostumar com nossas novas condições de vida quando o ano novo chegou. Exatamente à meia-noite, houve uma batida forte na porta e meia dúzia de vizinhos entraram, acenando garrafas de álcool. Antes que alguém percebesse o que estava acontecendo, uma festa improvisada começou. Antes de minha esposa me deixar, era um evento regular de Ano Novo. Acho que os vizinhos ficaram longe de mim pelos próximos 2 anos porque eu me tornei um pouco chato. Agora parecia que eles estavam recuperando o tempo perdido. Não vou entrar em detalhes porque, para ser honesto, não me lembro muito daquela noite. Mas eventualmente percebi que todos os vizinhos tinham ido para casa e Sheila e eu, tendo bebido muito mais do que deveríamos, estávamos nos beijando no sofá. Nada de especial, mas de repente percebi que minhas mãos estavam vagando sobre ele. Não tenho certeza de onde estava minha mente ou o que eu acho que estava fazendo, mas de repente percebi que estava errado. Sheila é uma mulher muito atraente e acho que muito poucos homens iriam querer rejeitá-la, mas ei, não há nada de especial em mim. Então não pude deixar de me perguntar por que ela estava me deixando fazer o que eu estava fazendo. Eu não queria que ela se sentisse obrigada a dormir comigo só porque ela estava grata por eu ter salvado a vida dela e das crianças e dado a elas um lugar para viver. Então eu rapidamente coloquei um fim a esse encontro. Sheila pareceu um pouco surpresa quando eu decidi terminar o encontro. Ela pareceu envergonhada e ficou muito quieta por um tempo antes de rapidamente se retirar para seu quarto. Nunca mais discutimos o que quase aconteceu naquela noite, daquela noite em diante, nunca mais chegamos perto de ser íntimos um do outro. No entanto, nos meses seguintes, nos tornamos amigos muito próximos. Era uma situação estranha, no entanto, com nós dois fazendo um esforço para evitar qualquer contato físico. Nós saíamos do nosso caminho para desviar pela sala em vez de passar um pelo outro. As crianças tal começaram a me chamar de tio Rei porque a pequena Ivete tinha dificuldade em pronunciar Graham. O jeito que ela disse isso soou como rei ou algo próximo disso, e logo as outras duas crianças também entenderam. Para simplificar, e para evitar confundir as crianças, Sheila também começou a me chamar de rei. Nos meses seguintes, até mesmo as crianças do vizinho começaram a se referir a mim como tio Rei. Antes que eu percebesse, Rei tinha se tornado meu novo nome. Durante aqueles meses, passei muito tempo com as crianças. Quando você tem crianças em casa, você tende a não dar importância a elas. Pelo menos eu tive com meus próprios filhos. Quando eles de repente não estão mais lá, você realmente sente falta deles e se arrepende de todas as coisas que deveria ter feito com eles. Ter os filhos de Sheila por perto parecia uma segunda chance para mim, embora eu tivesse algumas noites melancólicas, me perguntando se eu tinha sido um pai tão bom quanto eu poderia ter sido para meus próprios filhos. Com o tempo, descobri que o marido de Sheila havia tirado a própria vida. Seu negócio havia falido e ele não conseguia lidar com isso. Ele sofreu um colapso nervoso, ficou profundamente deprimido e, eventualmente, cometeu suicídio. Não descobri tudo isso de uma vez, nem inteiramente por Sheila. Em vez disso, tive que juntar tudo a partir de vários pedaços de informação. O trabalho na casa de Sheila começou bem rápido, mas fomos informados logo no começo que levaria um tempo considerável. O calor causou danos extensos à estrutura, necessitando de uma reconstrução quase completa. Até mesmo as pessoas na outra metade da casa geminada tiveram que se mudar temporariamente enquanto a parede divisória era reconstruída. Nós 5 visitávamos a casa toda semana para verificar o progresso. Para pessoas de fora, a vida na minha casa deve ter parecido bem normal. Sheila e eu, para qualquer um que não nos conhecesse, devíamos parecer um casal vivendo junto com nossos 3 filhos. Mas não era o caso. Não havia nada da intimidade que marido e mulher geralmente compartilham. Nos primeiros meses, a única vez que Sheila e eu saíamos de casa juntos era para fazer compras, visitar o cemitério, onde seu marido foi enterrado ao lado dos meus filhos, e idas à casa dela para ver como estavam os reparos. Com o tempo, me vi participando de bom grado dos eventos escolares das crianças. Fiquei genuinamente interessado nas atividades extracurriculares de Jacob e Miranda. As reações dos professores eram intrigantes.
Alguns deles tinham ensinado meus próprios filhos e estavam claramente cientes de suas mortes. Um dia, um professor cometeu um deslize significativo quando erroneamente se referiu a Miranda pelo nome da minha filha. Miranda o corrigiu, deixando o professor bastante envergonhado. Menciono isso porque nunca cometi esse erro, embora em meus sonhos, as crianças às vezes não se misturassem exatamente, mas parecessem se fundir umas nas outras. À medida que meu vínculo com as crianças se fortaleceu, meu relacionamento com Sheila permaneceu inalterado. Mantivemos uma certa distância uma da outra. No entanto, muitas vezes me peguei observando-a pelo canto do olho. Ela era uma mulher atraente. Ocasionalmente, eu tinha a sensação de que ela também estava me observando. Durante o verão, levei todos eles para um acampamento no país de Gales. Essa foi uma experiência nova para Sheila e as crianças. Eles usaram a barraca de armação enquanto eu fiquei na minha antiga barraca de caminhada. Embora tenha levado algum tempo para eles se ajustarem a viver sem as conveniências modernas, eles acabaram gostando, e fizemos mais algumas viagens de fim de semana antes do verão acabar. O fim do verão nos encontrou mais precisamente Sheila, selecionando cores de tinta, móveis, revestimentos de piso e outros itens para sua casa. Eu a levei para passear como vinha fazendo desde que ela se mudou para cá, e ela sempre pedia meus conselhos, mesmo que eu não me considerasse um especialista. Em outubro, a casa estava quase pronta, e foram feitos planos para que eles se mudassem de volta na última semana do mês. No entanto, isso foi adiado para o início de novembro devido a problemas com o aquecimento central. Então, de repente, me vi sozinho em uma casa vazia novamente. Eu sabia que esse dia chegaria, mas aquela primeira noite voltando para uma casa vazia foi realmente difícil para mim. Olhei em volta e saí imediatamente. Meu destino era o Rose End Crown, e enquanto eu subia a rua, me perguntei se alguém tinha pegado meu banquinho de bar habitual. Eu não ia lá desde o Natal anterior. Embora eu estivesse indo para o Rose End Crown, de alguma forma, sem pensar ou planejar, desviei da casa de Sheila. Pela janela, vi as crianças sentadas para comer, e Sheila estava lá, falando ao telefone. O pensamento de subir o caminho e bater na porta passou pela minha cabeça, mas não consegui me obrigar a fazer isso. Meu banco estava vazio, e George me cumprimentou com um raigrão, começando a servir minha cerveja como se eu tivesse estado lá ontem. Rei, lembro-me de dizer a ele. Hoje em dia, todo mundo me chama de rei. Tanto faz. Não faz diferença para mim, rei, George respondeu enquanto continuava a me servir. Eu bebi demais naquela noite, o que ficou claro no momento em que acordei na minha cama na manhã seguinte. Foi minha ressaca, mais do que qualquer outra coisa, que me fez decidir não voltar aos meus velhos hábitos. Bem, essa era a minha intenção. Mas o mundo está cheio de boas intenções, não é? Nas 2 noites seguintes, passei um tempo na garagem. Tive a ideia de transformá-la em uma oficina. Planejei ter um hobby, como marcenaria ou algo parecido. Sabe, para ter pequenos projetos para trabalhar à noite e nos fins de semana. Na terceira noite, um vizinho me convidou para jantar. Para ser honesto, ele estava mexendo no carro da esposa quando cheguei em casa e, desesperado por algo para fazer, fui até lá para lhe oferecer uma mão. Em gratidão, a esposa dele me pediu para ficar para uma refeição. Não posso dizer que entendi o que estava acontecendo na semana seguinte ou algo assim, mas vários vizinhos me convidavam para jantar com eles à noite. Olhando para trás agora, posso ver que tudo foi planejado. Por acaso, o marido ou a esposa estariam na rua quando eu chegasse do trabalho e eles começariam a conversar. Antes que eu percebesse, eu estaria sentado para comer com eles. Muitas vezes o assunto de Sheila e as crianças surgia, mas eu só podia dizer a elas que não as via desde que elas se mudaram. Isso geralmente trazia expressões estranhas aos rostos das esposas e silêncios constrangedores dos maridos. Deve ter sido no segundo ou terceiro fim de semana depois que Sheila foi para casa quando a encontrei com as crianças no supermercado. Para ser honesto, não fui eu que os esbarrei. Foram as crianças que esbarraram em mim, e todos naquela loja sabiam disso. Antes que eu percebesse o que estava acontecendo, Ivete estava sentada no meu carrinho de compras e as outras 2 estavam agarradas aos meus braços.
Felizmente, as crianças estavam muito barulhentas, já que Sheila e eu não parecíamos saber o que dizer uma à outra. Depois que terminamos as compras, levei-as ao McDonald's para tomar sorvete. Enquanto as crianças brincavam, Sheila me contou sobre os pequenos problemas que estava tendo com a casa. Nada sério, apenas as coisas normais que você esperaria. Algo me levou a convidá-los todos para jantar na minha casa naquela noite. Por um momento, pensei que Sheila hesitasse, mas as crianças tomaram a decisão por ela. Para ser justo, Sheila acabou cozinhando a refeição. Talvez seja por isso que ela hesitou. Sheila já tinha experimentado minha culinária antes. Aquela tarde foi agradável com as crianças em casa, embora elas tenham passado a maior parte do tempo brincando com as crianças do vizinho. Eu ajudei, ou possivelmente atrapalhei, ela nunca esclareceu qual, Sheila na cozinha, e nos demos tão bem quanto quando ela ficava comigo. Isto é, até que ela me pediu para chamar as crianças e limpá-las. Infelizmente, nós dois tentamos atravessar a cozinha ao mesmo tempo e acabamos colidindo perto da porta dos fundos. Sheila perdeu o equilíbrio e eu a agarrei para evitar que ela caísse. Por um breve momento, eu a segurei em meus braços e então nós dois continuamos nos desculpando um com o outro. Envergonhados, nos desembaraçamos e nos recolhemos às nossas prateleiras. Passamos o jantar naquela noite ouvindo as crianças animadas falando sobre o dia delas com os amigos. Depois de limpar, levei a família para casa. Houve discussão sobre eles virem novamente e eu ir jantar com eles, mas nenhuma data específica foi definida. Deixei meu carro estacionado no estacionamento do Rose and Crown naquela noite porque estava bêbado demais para dirigir para casa. No domingo, depois de dormir para curar o álcool, voltei ao pub para buscá-lo, mas ele ficou lá por mais uma noite. A verdade é que eu simplesmente não queria voltar para aquela casa vazia até que eu tivesse que fazer isso ou estivesse bêbado demais para notar o silêncio. Na segunda-feira de manhã, em vez de ir trabalhar, fui até a imobiliária para colocar minha casa à venda. Eu não tinha ideia de onde iria morar, mas sabia que não poderia mais ficar naquela casa vazia. Perder uma família lá já foi ruim o suficiente, mas perder uma segunda foi demais para mim. Eu me mudei, deixando a casa mobiliada até que fosse vendida, pois o corretor disse que seria mais fácil vender dessa forma. Eu me mudei para um pequeno hotel residencial perto do meu local de trabalho. Foi bem agradável, mas não fiz muitos amigos entre os outros moradores. Eu estava lentamente voltando a ser a velha pessoa miserável que eu tinha sido um ano antes. Recebi convites pelo correio para ir às peças de Natal e concertos infantis de Sheila na escola deles. Acompanhei Sheila a todos eles, embora os assentos apertados tornassem tudo desconfortável, praticamente forçando o contato físico entre nós. Percebi o desconforto de Sheila com isso, pois ela parecia ficar tensa sempre que nos tocávamos. O assunto de jantar na casa dele surgiu novamente, mas mais uma vez consegui evitar me comprometer com uma data específica. Quando as crianças perguntaram se eu iria me juntar a elas no dia de Natal, percebi que ficaram decepcionadas quando expliquei que, infelizmente, tinha outros planos. Inventei uma história sobre visitar minha irmã na Costa Sul, embora não tenha certeza se Sheila acreditou. As crianças pareceram acreditar. Passei um tempo considerável selecionando presentes de Natal para Sheila e seus filhos, organizando uma empresa de entrega local para entregá-los em sua casa no dia de Natal. Era caro, mas senti que valia a pena pelo elemento surpresa. Na noite anterior à véspera de Natal, mais uma vez me vi atraído pela rosa e coroa. Surpreendentemente, não estava tão cheio quanto no ano anterior. Talvez fosse uma noite diferente da semana. Devia ser umas 10 horas quando, de repente, uma voz interrompeu meus pensamentos. Sentindo-se mais feliz este ano, Hey? Virei-me para ver o velho sentado no banco ao meu lado. Ah, é você de novo. De onde você veio? Perguntei, surpreso. Eu não o tinha notado entrar no pub ou comprar a bebida que ele estava segurando de George, mas, novamente, eu provavelmente estava perdido em meus próprios pensamentos. Eu estou sempre por perto em algum lugar, Hey. Você simplesmente não me vê, ele respondeu. Parecia que o velho já tinha bebido demais. O que você vai tomar? Perguntei, gesticulando para George encher meu copo novamente.
Mas o velho recusou, acenando com a mão para indicar que não queria outra bebida no momento. George trouxe minha cerveja fresca e então demorou, com uma expressão peculiar no rosto. Esta é por conta da casa, rei, e acho que você deveria fazer dela a última desta noite, ele disse, recusando meu dinheiro. Não prestei muita atenção às palavras de George, pois tinha algumas perguntas para o velho. Onde você estava naquela noite do incêndio? Perguntei. Quando saí daquela casa, você não estava em lugar nenhum. Eu estava ocupado, rei. Antes de eu falecer, o velho parou por um momento, como se estivesse considerando suas palavras. Antes de me aposentar, eu era pediatra. Eu estava na ambulância auxiliando os paramédicos com as crianças. Quando eu saí, você já tinha ido embora. Mas e meu telefone? Como você o devolveu para mim? Eu o dei para um policial. Você não parecia bem quando saiu daquela casa. Imagino que ele deve ter devolvido a você ou colocado no seu bolso. Bem, tenho que confessar que pode ter sido assim que recuperei o telefone. Não conseguia me lembrar da sequência exata de eventos ou conversas quando o policial se aproximou e instruiu todos a se afastarem do fogo. Você visitou o hospital no dia seguinte, comentei, ainda tentando compreender as ações desse homem idoso. De fato, eu compreendi. Eu queria verificar a recuperação das crianças. Foi muita sorte cronometrar a noite do incêndio. Poucos minutos depois, poderia ter sido um desastre. Mas como você sabia que Sheila tinha meu número de telefone ou até mesmo meu nome? Do seu celular, rei. Seu nome e número estão etiquetados na parte de trás. Isso era verdade. Eu tinha um celular da empresa e todos eles tinham etiquetas indicando propriedade quando espalhados pelo escritório. Enquanto eu bebia minha cerveja, continuei a sondar o velho com perguntas, às quais ele forneceu respostas razoáveis. No entanto, havia algo sobre ele que não fazia sentido na minha mente. Então, rei, você vai passar o Natal com Sheila e as crianças? Ele perguntou de repente. Não, não achei que fosse uma boa ideia, respondi. Por que não? Ele exigiu, parecendo chocado. Por quê? Por quê? Desembucha, essas crianças vão sentir sua falta. Por causa da Sheila. Olhei ao redor para verificar se havia alguém por perto. George estava ocupado com outro cliente no outro extremo do bar, mas ninguém mais estava por perto. Acho que me apaixonei por ela. E essa é uma boa razão para pular passar o Natal com ela. Eu teria pensado que essa seria uma ótima razão para passar tempo com ela e sua família. Mas ela não sente o mesmo por mim. O que te faz pensar isso? Bem, eu fiz algo realmente estúpido. Droga, não sei por que estou te contando isso. Talvez você precise. Então desembucha, o velho insistiu. Na última véspera de Ano Novo. Ela estava na minha casa há apenas alguns dias e tenho vergonha de dizer que passei dos limites. Acho que a chateei. Como exatamente você cruzou a linha? Bem, eu a beijei, meu Deus, eu a toquei de forma inapropriada. Podemos mudar de assunto? Não, acho que não podemos. Então o que fez você parar? Nada. Eu tinha bebido demais. Por que isso não me surpreende? O homem mais velho interrompeu. De qualquer forma, de repente percebi o que estava fazendo e parei. Então Sheila não te parou? Você se parou? Sim. Se ela não te parou, por que você parou? Talvez ela quisesse que você continuasse. E ela pode ter me deixado porque eu salvei a vida dela e da família dela. Eu não quero que uma mulher durma comigo por gratidão. Você discutiu isso com Sheila? Não seja ridícula. Teria sido muito embaraçoso. Ela já estava envergonhada o suficiente só de estar em casa comigo depois disso. Ah, tão envergonhada que ela não saiu com os filhos? Bem, ela não tinha para onde ir, bobagem. A seguradora pagou você para acomodar ela e as crianças, não foi? Sheila poderia ter ido embora quando quisesse. Por que ela escolheu ficar então? Pense nisso. Poderia ser que ela tivesse desenvolvido sentimentos por seu anjo da guarda?
O homem idoso sugeriu, então acrescentou calmamente, é uma pena. Isso nunca aconteceu comigo. Ela nunca mencionou nada para mim. E você expressava seus sentimentos para ela regularmente? Claro que não. Se eu tivesse dito a Sheila como me sentia e ela não retribuísse, teria sido muito estranho para ela ficar na minha casa. Você não acha que há uma chance de Sheila estar pensando a mesma coisa, hein? Mas explique por que você recusou os convites para jantar dela. Como você sabe que eu fiz isso? E, por falar nisso, como você sabe que ela me convidou? Vamos apenas dizer que é aparente para mim, certo? Mas você está enganado. Aquela mulher tem sentimentos por você. De repente, as portas do pub se abriram, inundando o ambiente com uma multidão barulhenta. A conversa se tornou impossível, e por alguns minutos desviei meu foco do velho. Quando as coisas se acalmaram, percebi que ele não estava mais sentado ao meu lado. George, para onde foi aquele homem idoso? Perguntei enquanto ele se aproximava para encher meu copo. Que homem idoso? O sujeito idoso com quem eu estava conversando. Nossa, hey, você bebeu mais do que o suficiente esta noite. Você ficou sentado aí conversando consigo mesmo a noite toda. É hora de você ir para casa, eu acho. George puxou a cerveja de mim mais uma vez e a esvaziou na pia. Você precisa que eu chame um táxi para você, hein? Ele ofereceu. George, acho que você deveria considerar cortar o álcool você mesmo, retruquei enquanto descia do meu banco. Depois que George decidiu que você já tinha se fartado, eu sabia que não conseguiria mais nada dele naquela noite. Na véspera de Natal, acordei sem ressaca. Foi agradável, mas não tão surpreendente quanto poderia ter sido se Sheila não estivesse morando comigo por um ano. Antes de ela e as crianças se mudarem, ressacas eram rotina para mim. Como muitas pessoas, eu estava de folga do trabalho e passei o dia olhando as lojas. Eu já tinha comprado os presentes das crianças e de Sheila, que seriam entregues por correios pela manhã, mas encontrei alguns outros itens que pensei que eles apreciariam. Depois de embrulhá-los, levei-os para o escritório do correio para serem adicionados à entrega. Então voltei para o hotel com algumas garrafas de álcool, que eu acreditava que me manteriam agradavelmente intoxicado até depois do Boxing Day. Naquela época, os pubs não ficavam abertos por muito tempo no dia de Natal. Ao sair da sala de jantar do hotel naquela noite, fui abordado por outro hóspede, conhecido por todos como o Major. Sr. Stark, meu caro amigo, por acaso você joga bridge? Ele perguntou. Bem, eu já me envolvi, mas não sou particularmente habilidoso. Eu respondi reflexivamente, pego de surpresa pela pergunta dele. Maravilhoso. Você é exatamente a pessoa de que precisamos. Nós mesmos não levamos isso muito a sério. No entanto, a Sra. Brandt tem visitas hoje à noite. Você se importaria em ficar como quarto até que os convidados dela partam? Eu me vi incapaz de recusar o velho sujeito. É desconcertante como oficiais podem facilmente persuadir você a fazer as coisas. Então, antes que eu percebesse, eu estava sentado com 3 cavalheiros idosos jogando bridge em vez de ir para o Rose Crown. Pelo menos é só até os convidados da Sra. Brandt irem embora, pensei comigo mesmo. Pouca chance. Ela nunca apareceu, e ainda estávamos jogando à meia-noite. Quando o jogo terminou e eles se retiraram para a cama, o Major e os outros me agradeceram por ter participado. Naquela época, eles estavam bem cientes da minha incompetência no bridge, mas permaneceram em silêncio. Felizmente, não havia dinheiro em jogo, caso contrário, eu teria ficado na miséria. Depois que eles foram embora, passei algum tempo no salão, assistindo TV preguiçosamente. Só quando subi na cama é que percebi que só tinha tomado alguns xerez com o Major e seus amigos naquela noite. Eu queria uma ou 2 cervejas, mas não me parecia apropriado beber cerveja enquanto jogava bridge. Acordei cedo na manhã de Natal, por razões desconhecidas. Talvez porque eu não tivesse bebido nada na noite anterior. Enquanto descia as escadas para tomar café da manhã, fiquei surpreso ao encontrar algo me esperando na recepção. Sr. Stark, tem alguns pacotes aqui para o senhor, a recepcionista exclamou quando me aproximei.
Fiquei surpreso quando ela gesticulou em direção à pequena pilha de presentes embrulhados em cores brilhantes. Eram meus presentes para Sheila e as crianças. O que eles estavam fazendo no hotel? Presumindo que a entrega tinha sido mal feita, liguei para os entregadores para exigir que enviassem os pacotes para o endereço correto. Mas tudo o que recebi foi uma saudação de Natal gravada e uma mensagem de que o escritório não reabriria até o dia seguinte ao Boxing Day. O senhor idoso que os entregou pareceu um pouco esquecido para mim, observou a jovem recepcionista, graciosamente ignorando os xingamentos que murmurei enquanto desligava o telefone. Não me diga. Um sujeito baixo, um tanto robusto, com cabelos brancos e barba, eu disse, observando-a. Porque sim, isso parece com ele. Você o conhece? Ela perguntou, sorrindo. Infelizmente, acredito que sim. Você poderia arranjar um táxi para transportar isso para mim? Claro, Sr. Stark. Vá em frente e tome seu café da manhã e eu o notificarei quando o táxi chegar para que você possa pagar a corrida. No entanto, a garota não tinha me contatado quando saí da área de jantar depois de um café da manhã relaxado. Sinto muito, Sr. Stark. É estranho, mas tentei contatar todas as empresas de táxi que costumamos usar e nenhuma delas tem um veículo disponível. Pode não parecer lógico para você, mas em relação àquele senhor idoso, está ficando claro para mim, mocinha. Você se importaria em me ajudar a levar isso para o meu carro? Quando cheguei na casa de Sheila e estacionei, a porta da frente se abriu e seus 3 filhos saíram correndo ansiosamente para me receber. Não vou me aprofundar nos detalhes do dia, mas mencionarei que, apesar da minha declaração anterior de não comparecer, parecia que minha chegada era esperada. Notei que a mesa de jantar já estava posta para 5. Só depois que as crianças foram dormir é que questionei Sheila. Você estava me esperando? Claro. Mas eu disse explicitamente que não viria. Sim, você veio, mas eu esbarrei com seu amigo ontem e ele me garantiu que você estaria aqui hoje. Deixe-me adivinhar, o sujeito robusto. Sim, aquele que te visitou no hospital ano passado. Ele mencionou mais alguma coisa? Só que eu deveria trancar a porta depois que você chegasse e pegar as chaves do seu carro. Olhei para a mesa de centro onde deixei minhas chaves. Eles não estavam em lugar nenhum. Procurando por estes? Sheila provocou, segurando as chaves do meu carro. Sim. Posso pegá-los de volta, por favor? Claro, mas você terá que vir buscá-los, ela respondeu maliciosamente, puxando o vestido para longe do peito e deixando as chaves caírem no decote. Então ela se recostou, sorrindo para mim. O que eu faço agora? Eu perguntei, intrigada. Venha buscá-los, Sheila disse, pulando de seu assento e disparando em direção à porta da sala de estar. Você sabe onde fica o quarto, não sabe? Sheila e eu nos casamos menos de 1 mês depois. Talvez você tenha percebido isso antes de mim. Dizem que não há ninguém tão cego quanto aqueles que se recusam a ver nos últimos 13 anos, vivemos felizes juntos nesta casa. Aqui estou eu, nesta véspera de Natal, com minha amada esposa ao meu lado, olhando para uma velha fotografia carbonizada pendurada acima da lareira. Foi logo após nosso casamento que alguns álbuns de fotos, recuperados da casa de Sheila danificada pelo fogo, finalmente foram devolvidos a ela. Eles tinham sofrido danos causados pela água e pelo próprio fogo. A seguradora os havia enviado especialistas para salvar o que pudessem. Quem é essa na foto, Sheila? Perguntei enquanto folheávamos os álbuns pela primeira vez. Esse é meu avô, o pai do meu pai. Adoro essa foto. Ele não parece o Papai Noel para você? Eu pensei que ele parecia o velho. Você sabe, aquele que você chama de meu amigo. Não, eu não acho. Ele é muito mais baixo que meu avô. Mas é estranho. Lembro-me dele ter uma expressão severa quando eu era mais jovem. Mas ele parece positivamente radiante aqui. Suponho que a memória nos prega peças. A vida segue em frente.